Bom dia a todos. É um prazer para mim estar aqui na SOCESP 2023. Eu quero agradecer a Manoli pelo convite. E o convite que me foi feito foi para falar aqui sobre os cuidados após o retorno à circulação espontânea, quais as recomendações atuais. Eu sou Gilson Feitosa Filho, eu sou atual chefe da cardiologia do Hospital Santa Isabel. Eu sou professor das Escola Baiana de Medicina e UniFTC e tenho um doutorado em cardiologia. Eu milito muito na área de ressuscitação cardiopulmonar e esse é um tema que é muito importante para mim. É interessante conceituar como é que são construídas essas evidências. E existe um consenso on science, do ILCOR, que reúne todas as evidências a partir de várias revisões temáticas feitas por várias perguntas específicas e constrói, assim, um texto bruto que é pouco palatável, é um texto pouco... não é um texto didático, ele tem a finalidade apenas meramente científica. Mas a partir dele surgem textos mais agradáveis de leitura, como o Guideline da American Heart, Guideline europeu, os vários guidelines, inclusive a diretriz brasileira. E só para vocês entenderem, a partir do Guideline da American Heart é que surge um texto dito como muito mais didático para fazer um curso exatamente, que é o curso do ACLS. Portanto, o ACLS vem exatamente das evidências reunidas no ILCOR. E eu tive chance de participar em 2010 de uma dessas diretrizes e está aqui meu nome como autor, então eu conheço como é que funcionam os bastidores da construção dessas evidências. A cada pergunta dessa, por exemplo, senhor, ei você, eu quero ajuda, volta, checa pulso, 5 a 10 segundos. Por que 5 a 10 segundos? Por que não 15 segundos? Por que não 2 segundos? Depois checou pulso, não tem pulso, começa com pressão, 32. Por que 32? Por que não 15,2? Por que não 51? Então, cada pergunta dessa, no algoritmo, é feita uma pergunta para que haja uma revisão sistemática, e essa revisão sistemática é feita por 2 pesquisadores independentes, necessariamente de continentes diferentes, que, se forem feitos da forma adequada, e há um treinamento específico para isso, eles chegam, provavelmente, a conclusões muito parecidas. Então, assim é feito a revisão de toda a sistemática da American Heart, que inicialmente era feita a cada 5 anos, e hoje em dia, cada grande publicação que surge motiva uma revisão adicional. E as revisões são sempre feitas no formato PICO, o paciente, a intervenção, a comparação e os desfechos. E só que, fazendo assim, a gente identifica que na área de ressuscitação cardiopulmonar, diferente de muitas outras áreas da cardiologia, muito pouca coisa é realmente baseada numa evidência nível A. E vocês vão ver que, mesmo sendo baseado em nível A, ainda assim, esses trabalhos nível A, que são ensaios clínicos randomizados, eventualmente até duplos cegos, eles têm problemas metodológicos que a gente sempre pode apontar em qualquer estudo, mas em ressuscitação cardiopulmonar é mais difícil de fazer pesquisa. Isso tem vários motivos da dificuldade de fazer pesquisa em ressuscitação cardiopulmonar. Fontes financiadoras, a gente tem uma dificuldade de identificar fontes financiadoras para essa área, já que não há um interesse maior da indústria nisso aqui. A randomização no momento mais crítico, poxa, na hora que o paciente que ele tem a chance de voltar à vida ou não, você vai sortear para ver se ele vai para o grupo A ou grupo B. O termo de consentimento livre e esclarecido, imagine que é impossível pedir o consentimento do paciente no momento desse. Então, isso precisa ser acordado com ou um centro ou uma instituição. É mais difícil de fazer esse trâmite. É plenamente possível, mas é mais difícil. O cegamento, também é difícil você cegar algumas coisas em ressuscitação cardiopulmonar. Por isso que, aliás, foi a aula do Júlio agora há pouco, ele mostrou um estudo randomizado que não era cego, mas que era randomizado em clusters. Porque é difícil cegar, então na hora que você cega, você acaba perdendo, você simplesmente não tem como cegar alguns procedimentos. Dito tudo isso, a gente vê que a ressuscitação cardiopulmonar, em um grande centro, talvez como em alguns centros americanos, de cada 100 pacientes que param extra-hospitalar, 40% chegam até o retorno à circulação espontânea, ou seja, 60% de fato morrem aqui nesse período. Dos 40 que voltam a ter retorno à circulação espontânea, mais ou menos uns 10 têm alta hospitalar. Ou seja, aqui a perda é de 75%. E dos 10 que têm alta hospitalar, 5 estão vivos em 1 ano.
aqui a perda é de 50%. Se a gente for olhar em porcentagem, a maior perda é depois da retorno à circulação espontânea, até o momento que o paciente tem a alta. Então, é justamente o período pós-parada, que é um momento crítico e é um momento onde pode alterar muito esse percentual. E, imediatamente após a parada, pelos cursos de ACLS, o que a gente vê a recomendação é fazer pulso PA pulmão, para ver como é que está o pulso. Tem pulso? Tem. Como é que está a pressão? Como é que está a ausculta pulmonar? Se tiver hipotensão, eu vou fazer ou volume ou droga vasoativa, dependendo de como estejam os crépitos pulmonares. Fazer um breve exame clínico, laboratório, raio-x eletro. Vou rastrear os 5H e 5Ts para ver qual foi a causa dessa parada cardíaca e vou pensar, talvez, numa droga de manutenção. Talvez seja necessária. Hemodinâmica, eu preciso levar esse paciente para hemodinâmica, lembrar que a principal causa de parada é infarto. Devo levar esse paciente para hemodinâmica imediatamente? Devo induzir hipotermia para esse paciente? São dúvidas que permeiam a nossa cabeça após a parada cardíaca. E o ACLS, ele traz uma recomendação formal de como fazer seguir em forma de algoritmo hoje em dia. Então, depois do retorno à circulação espontânea, o paciente, se não está com via aérea, já coloca, se não está com tubo orotraqueal, já coloca o tubo orotraqueal, caso ele seja realmente comatoso. Vou manter uma ventilação de 10 vezes por minuto, uma saturação de 92% a 98%, um PaCO2 de 35 a 45, manter uma pressão sistólica acima de 90, um PAM acima de 65. Obter um eletro 12 derivações. Ok, se nesse eletro tiver um supra-ST, ou se o paciente tiver com um choque cardiogênico, ou requerendo assistência mecânica circulatória, esse paciente pode ser recomendado para fazer cateterismo. Além disso, se ele está comatoso, eu vou ter que fazer um controle da temperatura, obter uma tomografia de crânio, fazer monitorização de EEG e outros manejos críticos. Então, todos esses pacientes deverão ser enviados necessariamente para o ambiente de terapia intensiva. Desses pontos aqui, o que eu queria enfatizar são 4 pontos que eu acho que merecem uma discussão especial. Um é o manejo da pressão. Por que pressão maior que 90 por 65? De onde vem isso? Qual é o racional disso aqui? Outro é levar o paciente para CAT depois do eletro. Devo levar, já que a maioria dos parados é por infarto, e se eu não sei a causa, eu devo levar imediatamente para a hemodinâmica ou só levo se tiver supra-ST? Outro ponto é se ele está comatoso, fazer o controle da temperatura. Faço o controle da temperatura para todos os pacientes? Precisa realmente, quais são as evidências que existem nesse cenário? E o quinto ponto é avaliar as possíveis etiologias. O quarto ponto, avaliar as possíveis etiologias. Vamos um a um aqui. Primeiro, eu quero falar sobre o controle da pressão. O controle da pressão, houve um estudo muito interessante, publicado muito recentemente, no ano passado, na New England, que foi um estudo que comparou qual a pressão-alvo em pacientes comatosos após a parada cardíaca. E aí os argumentos, o racional do estudo é interessante. Ora, o recomendado está maior que 90 de sistólica, maior que 65 PAM. Tá, mas eu tenho argumentos para querer uma pressão mais alta do que isso. Veja, eu quero melhorar a perfusão de órgãos críticos, como cérebro, rins, coração. Eu quero aumentar uma margem de segurança contra episódios de hipotensão. Então, por exemplo, se eu tiver com a pressão de 140 por 90, talvez eu tenha mais margem, caso ele venha a instabilizar. Por outro lado, eu tenho evidências, eu tenho motivos para querer uma pressão mais baixa. Se eu quero uma pressão mais baixa, eu tenho uma menor pós-carga para o coração que está em recuperação nesse momento. Por outro lado, drogas vasoativas podem ter um efeito deletério. Aliás, drogas vasoativas são, inclusive, arritmogênicas. O paciente acabou de ter uma parada cardíaca por arritmia. Então, talvez eu queira fazer menos droga vasoativa. Então, existem argumentos para uma pressão mais alta, os argumentos para uma pressão mais baixa. O equipoise aqui é muito evidente. E, por isso, o estudo randomizou, buscando uma pressão arterial média de 63 contra uma pressão arterial média de 77. E aí, só para dar uma ideia para vocês, um paciente com uma pressão de 90 por 60, teoricamente ele tem uma PAM de 70. 63, só para vocês terem uma ideia de um exemplo do que é uma PAM de 63, só para a gente ter uma melhor noção, é de 81 por 54. Uma PAM de 77, para a gente ter uma noção melhor, é de 99 por 66. Então, só para a gente saber onde é que a gente está se guiando se a gente estiver acostumado com a PAM. O que foi randomizado aqui foi o objetivo de ter uma PAM de 63 ou de 77, uma PAM mais baixa ou uma PAM mais alta. E o que a gente pode imaginar aqui é que é impossível randomizar e fazer esse estudo duplo cego, porque o intensivista vai saber se aquela PAM tem 77 ou o intensivista vai saber se aquela PAM tem 63. É verdade, mas eles foram geniais nesse ponto.
Eles foram realmente geniais nesse ponto. Eles identificaram um dispositivo que avaliava qual era a pressão arterial média verdadeira. Só que eles desregulavam para que a pressão arterial média ficasse mais alta se ele estivesse randomizado no mais baixo. E mais baixa se estivesse randomizado no mais alto. Ou seja, eu, enquanto intensivista, eu vou procurar 70 de PAM. 70. E o aparelho, ao buscar 70, um grupo está buscando 77, outro grupo está buscando 63, porque o aparelho está propositadamente desregulado. Ou seja, foi uma forma genial de fazer um estudo duplo cego nesse estudo. Então eram pacientes com parada cardíaca extrahospitalar comatosos, eram excluídos a sistolia não assistida e suspeita de AVCH. Foi de março de 2017 a dezembro de 2021 em 2 centros especializados da Dinamarca. Esse foi um estudo randomizado e sim, duplo cego. E aí vejo na tabela 1 que os dois grupos são muito homogêneos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eram pacientes muito homogêneo um grupo com o outro, de forma randomizada. O ritmo inicial chocável foi de 86%. Uma coisa que foi chamada a atenção, Júlio, por você na aula passada, olha que interessante, é um lugar especial. 88% de ressuscitação por bystander. Isso acontece muito pouco em qualquer lugar do mundo. 88% de bystander fazendo ressuscitação cardiopulmonar. Então, é um ambiente especial. Os dois centros da Dinamarca são muito especiais e os resultados são os seguintes. Ele encontrou como desfecho, no desfecho que era o principal, para o que foi desenhado o estudo, que foi morte por qualquer causa ou retorno favorável da qualidade neurológica em 90 dias, não houve diferença estatística. Vejam que o P é de 0,56, o hazard ratio é de 1,08, passando pela hipótese nula. Então, não houve diferença. Qualquer outra avaliação agora é secundária, mas mesmo essas avaliações secundárias, que não foram desenhadas para isso, não mostraram diferença entre os dois grupos. Então, buscar uma PAM, está aqui em gráfico, buscar uma PAM de 63 ou buscar uma PAM de 77 não mostrou qualquer diferença em termos de desfecho significativo. E foi um estudo muito bem desenhado e conduzido. Quando a gente olha os subgrupos, não há essencialmente diferença entre os subgrupos, exceto uma que deve ter sido completamente ao acaso. Apenas esse P aqui, do DPOC, teve um P de interação positivo. Os outros todos não tiveram um P de interação positivo. E talvez seja completamente ao acaso por um tamanho amostral muito pequeno de pacientes com DPOC. Então, aparentemente, manter uma PAM acima de 77 contra manter uma PAM de 63, não há diferença entre os dois grupos. E assim, o estudo conclui que a PAM de 77 ou 63 em pacientes que tiveram ressuscitação cardiopulmonar de uma parada cardíaca não resultou em significativa diferença de porcentagem entre pacientes para pacientes que morressem ou tivessem alterações importantes neurológicas. Então, da análise crítica desse estudo, o que eu faço é o seguinte: que pontos metodologicamente a gente pode apontar, pode identificar aqui nesse estudo que talvez tornem dúbia essa conclusão e, sabem, por muito bem conduzido como foi o estudo, qualquer estudo é criticável. Então, por exemplo, embora a busca foi de 63 contra 77, a diferença de PAM que eles de fato conseguiram mostrar foi de 10,7 milímetros. Então não foi tão grande quanto eles queriam inicialmente mostrar. Outra coisa que atrapalhou, e todos os estudos que desenvolvidos na época de 2020 e 2021, a pandemia. A pandemia com certeza mudou a rotina dos lugares, atrapalhou todas as pesquisas que foram desenvolvidas na época. Outra coisa é que eram 2 centros super especializados, e quando são 2 centros muito especializados, encontrar diferenças para uma terapia nova é difícil. Mas, a despeito de tudo isso, esse é o maior estudo do assunto, e como não mostrou diferença de 63 para 77, o que eu imagino que o ILCOR vai adotar é manter simplesmente o número redondo de 70 e manter simplesmente manter 65 de PAM e manter 90 de sistólica, como já é feito. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, discussão no pós-parada, leva o paciente para CAT imediatamente
ou só leva se ele tiver infarto com supra. Vejam que esses estudos aqui, somente de infarto sem supra, só de infarto sem supra que tiveram parada cardíaca e foram levados para cateterismo, uma boa porcentagem deles, no resumo aqui é de 31%, dos pacientes que tiveram infarto sem supra e foram para... Não, infarto sem supra não, que não tinham supra no eletro após a parada e eram levados para CAT, 31% deles tinham artéria ocluída. Então, será que vale a pena levar? Um dos grandes entusiastas disso é o Christian Spalding. Eu tive chance de conhecer ele. É um hemodinamicista da França, que ele é entusiasta da ideia de levar para CAT imediatamente, depois da parada cardíaca. E, de fato, se 1/3 desses pacientes tem uma artéria ocluída, é algo que você pode mudar o prognóstico. Existe um estudo com coorte retrospectiva, mostrando que pacientes que tinham parada cardíaca de 2003 a 2005, que eram levados para CAT imediatamente, independente do eletro, 56% deles tinham sobrevida em 1 ano. Enquanto o seu controle histórico, 26% deles tinham sobrevida em 1 ano. Ora, é interessante, levanta a hipótese, mas é contra controle histórico. E contra controle histórico, metodologicamente, é frágil a gente tirar essa conclusão, porque sempre que eu testo uma nova coisa, quanto que eu já fazia na rotina, essa nova coisa tem uma motivação a mais. Mas aí veio, finalmente, em 2019, um ensaio clínico randomizado testando a hipótese. Pegou pacientes que tinham parada cardíaca que fazia o eletro e não tinha supra-ST e randomizaram para levar para CAT imediato ou levar para CAT só depois, quando tivesse, se fosse necessário. Esse estudo, então, foi randomizado, então ele foi adequadamente equilibrado, exceto fazer o CAT, obviamente, o grupo que foi para CAT imediato tinha mais CATs. Mas ele foi equilibrado nas suas várias variáveis e no desfecho clínico, o que é que ele mostra? O que é que ele foi desenhado para desfecho primário, sobrevida em 90 dias. Vejam que não houve diferença entre os dois grupos. Quem foi para CAT imediato teve 64% de sobrevida, quem foi para CAT só depois tinha 67% de sobrevida, isso não tem nenhuma diferença estatística. Então, qualquer outra análise que a gente fizer aqui, será uma análise secundária. O desfecho primário não mostrou diferença. Então, a conclusão que o estudo traz é que aqui está a representação gráfica, não houve diferença entre os dois grupos. Entre paciente parou, fez o eletro, não tem supra, mas 70% das causas de parada cardíaca são por infarto. Vale a pena levar logo para CAT? Não, não vale, não há diferença levar logo para CAT ou não. Você pode estabilizar o paciente primeiro e levar para CAT depois, se alguma outra coisa lhe convencer que precisa fazer um CAT. Veja que isso é para paciente sem supra. Com supra, obviamente, tem que ir para CAT logo. E eu acho que isso vai permanecer. Aliás, deixa eu só comentar uma coisa. Houve um momento do ACLS que a recomendação era, paciente parou e não teve uma causa clara, leve para CAT. E eu acho que isso já no último ACLS já mudou. O paciente parou e não tem uma causa clara, mas não tem um supra-ST, estabiliza ele primeiro, depois você leva para CAT se for necessário. O terceiro ponto que eu quero trazer, talvez seja o mais polêmico, porque tem bons estudos no assunto com resultados conflitantes, é sobre a hipotermia terapêutica. Bom, a hipotermia terapêutica eu lembro bem vivamente, em 2002, eu era ainda residente de cardiologia, foi publicado dois estudos, na verdade, o RACA e esqueci o nome do outro, mas o RACA é o maior. 2 estudos importantes publicados na mesma edição da New England, comparando hipotermia terapêutica contra controle normal da temperatura, sem controlar a temperatura, em pacientes pós-parada cardíaca. E na época, o que esse estudo mostrou, esse era um estudo randomizado, estratificado por centro, cego para análise de eventos, que tinha um tempo de consentimento populacional. O grupo controle recebia terapia padrão, ou seja, não havia necessariamente um alvo de temperatura a buscar no grupo controle. E o grupo tratamento recebia midazolam, fentanil, pancurônio, termômetro timpânico ou vesical, manta térmica para manter 32 e 34 graus e o reaquecimento era passivo. E o que é que esse estudo mostrou em termos de temperatura? Vejam que o grupo que buscava uma temperatura de 32 e 34 graus, de fato, ele alcançava essa temperatura a partir mais ou menos da 8ª hora e ficava por 24 horas nessa faixa, de 32 a 34 graus. Enquanto o grupo de normotermia, na verdade o grupo sem controle de temperatura,
por um efeito natural de uma resposta inflamatória sistêmica de quem teve uma parada cardíaca agora, ele acabava elevando a temperatura naturalmente. Claro, quando se passava a ter febre, podia ser feita alguma medicação antipirética, mas é natural que o paciente pós-parada cardíaca, com o tempo, pela reação inflamatória sistêmica, ele começa a ter uma temperatura um pouco mais alta. Então veja que aqui ele chegou a ficar a 38 graus mais ou menos. Bom, o que é que esse estudo mostrou? Que houve uma redução de sobrevida em pacientes que fizeram a hipotermia de 32 a 34 graus em comparação com o que eles chamaram de normotermia, mas na verdade era não ter controle da temperatura. E isso provocou, na época, que saísse um statement específico sobre temperatura, indicando que o controle da temperatura fosse feito de 32 a 34 graus. Isso mudou a prática do mundo inteiro, que teve que correr atrás disso, até que em 2013, muita gente criticava o seguinte: será que foi a hipotermia que fez bem? Ou será que foi a hipertermia que fez mal? Porque esse paciente atingiu 38 graus. Será que ter a temperatura mais alta que fez mal e não foi a hipotermia quem protegeu? Aí o Nielsen, um pesquisador europeu, ele fez uma comparação de 33 contra 36 graus. Ou seja, esses pacientes tinham PCR extra-hospitalar, independente do ritmo, 33 contra 36 graus de alvo, ambos eram sedados, ambos tinham indução de hipotermia, só que com faixas diferentes de protocolo de temperatura. E o controle de temperatura era vesical, esofágico e intravascular para ambos os grupos, além de um reaquecimento gradual para 37 graus em ambos os grupos. Então, ele randomizou uma hipotermia contra uma, vou chamar de normotermia forçada, 36 graus controlado ali. E o que esse estudo mostrou foi nenhuma diferença. E a partir daqui, muita gente passou a dizer, olha, tá vendo? Não é a hipotermia quem faz a diferença. Quem faz a diferença é ter hipertermia. E, de fato, essa é a conclusão que a gente tem que tirar do estudo. Só que há uma característica que eu quero chamar a atenção que é importante. Quando eu induzo a hipotermia no paciente, eu induzo para proteger o cérebro. Se o cérebro não foi danificado, eu tenho pouca melhoria a oferecer. Se o cérebro foi muito danificado, eu tenho muita melhoria a oferecer. Nesse estudo, por uma característica local, vejo que o início do suporte básico de vida, a mediana foi de 1 minuto. Ou seja, o paciente parava e em 1 minuto tinha alguém fazendo BLS lá nele. Provavelmente, o impacto neurológico disso, qualquer um deles sairia melhor do ponto de vista neurológico. E aí, quando todos saem muito bem, é difícil mostrar uma diferença estatística quando você testa uma nova hipótese, porque todos saem muito bem. Então, talvez isso aqui tenha impactado, porque é muito rápido para fazer suporte básico de vida em 1 minuto, como mediana de suporte básico de vida. Bom, e aí, mais tarde, em 2019, esse estudo aqui foi publicado também na New England. Veja que esse é um assunto palpitante. Ele testou alvos de temperatura para parada cardíaca em ritmos não chocáveis, porque até agora o alvo principal era FVTV. E vejam que os grupos foram de fato induzidos para normotermia ou hipotermia, e o grupo que induzia para normotermia era forçado a ficar no máximo a 37 graus. E o grupo para hipotermia ficava aqui em torno, o alvo era 33 graus. Vejam que houve de fato uma redução de cada escala dessa era um pouquinho favorável ao grupo da hipotermia, de modo que a conclusão do estudo aqui mostrou que em pacientes com coma, que tiveram sido ressuscitados de parada cardíaca com ritmo não chocável, a moderada hipotermia de 33 graus por 24 horas levou uma maior porcentagem de pacientes que sobreviveram com qualidade neurológica em 90 dias. Então, esse estudo, diferente do que Nielsen mostrou, esse estudo é favorável à hipotermia de 33 graus. Talvez, quando você não tem um BLS tão rápido como foi naquele outro estudo, você consiga demonstrar a diferença. E talvez aquilo tenha impactado a não diferença. Aqui é mundo mais parecido com o real. E a gente consegue, por isso, ter algo a oferecer no paciente que teve uma parada cardíaca que só foi reanimado com 6, 7, 10 minutos. Bom, aparentemente isso traz de volta a ideia de fazer hipotermia no paciente. E com base no que a gente tem até agora, que eu mostrei,
A última diretriz, a última recomendação do IUCOR é manter a temperatura de 32 a 36 graus. Ou seja, controlar a temperatura, não necessariamente hipotermia, mas manter de 32 a 36 graus. E aí, surpreendentemente, é publicado no ano 2021 esse estudo aqui. Hipotermia contra normotermia após parada cardíaca hospitalar. Esse é o estudo TTM2. É do mesmo grupo que fez o TTM1. E o que é que ele buscava? Ele buscava uma temperatura de 33 graus aqui contra uma temperatura de 37 graus aqui em cima. E esse estudo que foi grande, foi o maior de todos, ele não mostrou diferença entre manter a temperatura de 37 contra manter a temperatura de 33. Em conclusão, os pacientes em coma, parada cardíaca hospitalar, que tem hipotermia como alvo, não levou a uma menor incidência de morte em 6 meses do que a normotermia. Só para identificar como é que era o estudo, eles aceitavam a temperatura que fosse até 37,5. E, na verdade, eles começavam a fazer algum resfriamento, alguma coisa, mas não faziam hipotermia, não faziam catéter venoso de resfriamento, não faziam manta térmica. Eles aceitavam com antipirético, que fosse até 37,5. E só começava a fazer hipotermia para baixar para 37,5 se atingisse 38. Não houve diferença entre os dois grupos. E eu acho, pessoal, que essa evidência das 5, na verdade, essa é a mais importante. E eu tenho a impressão que a próxima recomendação do IUCOR, é um trabalho de futurologia que estou fazendo aqui, eu acho que a próxima recomendação não será mais 32 e 36, mas apenas evitar a febre. Lá em um dos hospitais que eu trabalho, tem esse aparelho que induz hipotermia, que é muito bom, onde o paciente deita aqui em cima de uma manta, você regula aqui qual é a temperatura que você quer, e existe um termômetro retal que é conectado a esse aparelho, e aí a partir da temperatura retal que ele é medido, ele infunde água mais quente ou mais fria, de modo que a temperatura retal fique no valor que você programou aqui. Por fim, e bem brevemente, as principais causas de parada cardíaca: hipóxia, hipovolemia, hipohipercalemia, acidose, hipotermia, trombose coronária, TEP, tóxico, tensão no tórax, tamponamento cardíaco. Sempre a gente deve buscar essas causas, não só pós-parada, mas até intra-parada, eu diria até antes de parar, identificar qual é o motivo que ele está em um estado instável. Isso aqui é apenas didático, é apenas para citar 10 causas com um mnemônico fácil de você lembrar, 5H, 5Ts, mas tem muito mais causa do que isso aqui, de parada cardíaca. Lembrar assim rapidamente, insuficiência adrenal é uma causa de parada cardíaca que não está nos Hs ou Ts aqui. Mas é só uma questão didática para lembrar as mais prováveis, as mais frequentes. Lembrar que a trombose coronária é a mais frequente de todas. E a gente sempre tem que estar pensando, após a parada, durante a parada e após a parada, sobre por que é que o paciente parou. Não dá para aceitar a parada e simplesmente ficar sem uma causa. Tem que procurar qual foi a causa, porque tem que tratar aquela causa. Como não se colhe exames durante a parada, é errado tentar colher hemograma, ureacreatinina, potássio durante a parada, porque o sangue que está... Quando você está fazendo a compressão, o sangue está circulando só aqui. Não circula sangue nos braços, não circula sangue nas pernas. O resultado vai vir todo equivocado. Então, após a parada, você tem que colher os exames todos, tem que fazer tudo para tentar identificar qual foi a causa. Lembrar que há uma polêmica se infarto e TEP deve ser tratado durante a parada, e o mais aceitado nos dias atuais é que você deixe para tratar infarto e TEP depois da parada cardíaca. Bom, para finalizar, essas são as 4 coisas que eu queria discutir do pós-parada, mas eu queria trazer uma reflexão aqui sobre o que muda de fato o prognóstico do paciente. A gente faz muitas coisas para tentar, faz a CLS, identifica a ciência de cada detalhe, de quanto é de hipotermia, de quanto deve levar para CAT ou não, cada detalhe científico, mas o que é que muda de fato a chance de sobrevida do paciente? E eu queria trazer aqui esse estudo, que foi a característica de treinamento e motivação de médicos que trabalham na emergência de Salvador. Um dos coautores está aqui, o Dr. Marcelo, e a gente fez um levantamento na época de todas as emergências de Salvador, qual era a frequência de pessoas que eram treinadas em ACLS, ATLS e BLS. Eu tenho certeza que hoje em dia esse número mudou muito. Esse levantamento foi feito na época em 2015 e 2016.
E vejam que 18% das pessoas que trabalhavam na emergência, para não chamar de emergencista, Júlio, das pessoas que trabalhavam na emergência na época em Salvador, só de hospitais de grande e médio porte, tinham treinamento em ACLS. Ora, isso eu tenho absoluta certeza que hoje em dia isso mudou. Eu não sei como é que seria atualmente, mas garanto que mais de 50%. E isso sim muda a chance de vida do paciente. Porque mais do que os detalhes da amiodarona, da adrenalina, é tratar adequadamente, é fazer boa ressuscitação, é ter protocolos que possa seguir. Por isso, eu acho que o que a gente busca no atendimento de emergência é o treinamento exaustivo e organização de equipe. É isso que faz com que um carro de Fórmula 1 possa trocar os 4 pneus e abastecer em 2, 3 segundos. Porque todo mundo é muito treinado, cada um sabe quem é que vai desparafusar, cada um sabe quem é que vai parafusar, colocar o pneu. Cada um sabe seu papel. E é isso que a gente quer na equipe de emergência. A gente quer na equipe de emergência que cada um entre para o atendimento multiprofissional, cada um sabendo o seu papel, o que é que vai fazer e sabendo já qual é o passo que o outro vai fazer para que o atendimento saia, como na Fórmula 1, muito otimizado, muito rápido, muito efetivo.